O Corinthians ocupa a primeira página da tabela. Pode pensar em alçar voos mais altos, sim. Pode pensar em objetivos maiores, sim. Os próximos 2 jogos são em casa. Sim. Contra Cruzeiro, que é o último jogo do Cruzeiro, né? Antes da decisão da Copa Sul-Americana. Portanto, o Cruzeiro não utilizará a força máxima. E depois o Vasco da Gama. Pode ser que o Corinthians faça mais 6 pontos. E 2 times que são adversários diretos por uma possível até 9ª vaga de Copa Libertadores. Antes da gente mergulhar nisso, o jogo de hoje. O Corinthians mereceu vencer a partida por 2-1? Boa noite já, né? Quase 7 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que mereceu diante das situações que o próprio Corinthians criou. Muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão. O Vitória vinha numa sequência tão positiva quanto a do Corinthians, não é? Eram 3 vitórias seguidas. Quando sai para enfrentar o Atlético Paranaense, com muita personalidade, consegue uma vitória importante e já abre o placar nessa falha do Hugo. Poderia ter tido um outro roteiro a partida através disso, né? Porque o Hugo é um personagem, um dos principais do Corinthians na temporada. Falha num jogo muito importante para o Corinthians, até pensando em trazer um pontinho para São Paulo dessa viagem. Mas aí o que o Corinthians tem de melhor, tirando o seu goleiro, ele já aparece logo em seguida, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, aproveitando muito o momento espetacular do Yuri Alberto. Impressionante como esses 3, eles se entendem demais. Teve ali um período de nervosismo do Corinthians após o gol, 2 cartões amarelos em sequência, mas aí depois o equilíbrio acontece e aí o Corinthians, ele definiu uma estratégia muito clara para fugir dessa zona de rebaixamento, que é esse jogo muito direto, buscando esses jogadores. Cedeu, obviamente, muito espaço para o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo, defensivo, então lado direito do Vitória, aproveitando, inclusive, o Mosquito, ex-jogador do Corinthians, que atua por ali. Mas o Vitória não conseguiu, no segundo tempo, quando tem algumas oportunidades, não conseguiu antes fazer o seu segundo gol, depois que toma o segundo, não conseguiu buscar um empate. A gente está acompanhando aí os melhores momentos da vitória corintiana. Daqui a pouquinho, Vladimir Bianchini, direto do Barradão, com entrevistas dos envolvidos nesse jogo. Ainda imagens aí do primeiro tempo, Bubu. Mas no começo do segundo, até metade do segundo, as chances mais claras eram do time de branco. Inclusive essa do Mosquito, Bubu. Essas, né? Boa noite, né? O Mosquito em um lance perdeu 2 gols. Boa noite a todos, fã de esporte, companheiros, Mari. Eu quero destacar o Memphis, né? E aí não é clubismo meu por torcer pro Holanda, mas o Memphis é muito acima da média desse time do Corinthians e até do futebol brasileiro. Memphis, você vê no lance do gol do Yuri Alberto, ele tá fazendo a posição do Garro. Ele volta quase no meio campo e ele que dá o primeiro passe, que dá uma clareada. Depois o Garro contribui também e dá assistência. Mas esse penúltimo passe do Memphis é um passe de camisa 10 armador, de um jogador mais clássico. Aí é uma finalização de 9. Você vê que ele tem uma capacidade para fazer várias funções. Ele é um cara muito versátil, do meio para frente para circular. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, aquela famosa chapada ali que a bola passa raspando. O Luan, volante, esse São Paulo, deu uma entrada nele que para mim passou ali para o cartão laranja. Ainda mais que ele é holandês, um cartão laranja passaria tranquilo ali para o Luan. E para mim, nessa retomada do Corinthians, vai muito pelo Memphis. O Memphis faz o gol contra o Cuiabá, que segundo o filho do Ramon Dias, o Emiliano, né? Ele falou, se a gente perdesse aquele jogo, era morte. Foi como ele classificou. Não tinha o Yuri Alberto ali. Quem meio que lidera, comanda o time e faz o gol de pênalti, converte, é o Memphis. Esse é o primeiro gol dele com bola rolando, né? Mas ele tem contribuído. A boa fase do Yuri Alberto independe do Memphis, mas o Memphis potencializou isso. Sim. Jogar com um cara que é inteligente, que tem visão de jogo, né, que te pifa, né, que orienta, lidera, mesmo sem falar português e tal, mas aquela linguagem de quem conhece, espaço aqui e tal. Então, para mim, ele é o destaque da partida de hoje e dessa retomada recente do Corinthians, que a gente está falando de Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil. Sim. E então é muito importante a classificação para a Libertadores, que é uma classificação dupla, né? Sim. É a chance que sobra. E agora salvação da lavoura. É a salvação, assim, impressionante. A tabela ajuda. O Corinthians está indo bem nos confrontos diretos.
Teve um tempo que a gente falava, poxa, o Corinthians, o campeonato dele não é contra o Inter, perdeu ponto pro Inter, lamentável, mas é do jogo. Perdeu pro São Paulo, tal, é clássico, é chato, mas São Paulo hoje está à frente. Vamos mirar o Corinthians contra Cuiabá, contra a Vitória, contra a Criciúma, sobretudo nesses 3 jogos. 3 pontos contra o Cuiabá, 3 pontos contra o Vitória fora de casa, só falta o Criciúma. E agora numa situação muito mais confortável, né? Também queria lembrar, o Hugo Souza, Hugo Neneca, teve um lance parecido num Flamengo e São Paulo contra o Brenner, Copa do Brasil. Naquele lance, ele quis driblar o Brenner, né? Hoje ele chutou o chão. Talvez parecido em termos de presepada, você disse? Presepada, sim, né? Ele teve algumas críticas. Ele começou no Flamengo muito bem, algumas críticas porque aparentemente ele estava deixando o sucesso subir um pouco a cabeça, ficar um pouco deslumbrado. E a gente vem de um momento em que ele está sendo exaltado. Sim. Né? E eu falei, até acho que ele foi mais útil do que o Memphis. Contratação, qual foi a contratação mais certeira, impactante? Acho que foi a do Hugo. Só que espero agora, um pouquinho mais maduro, que ele também não deixe isso subir a cabeça e tal. Ele imagino, vai ser comprado pelo Corinthians definitivamente, depois dos bons serviços prestados, mas dessa vez ele quase comprometeu o jogo, a vitória corintiana. Deu uma aliviada na barra dele aquela defesa no chute do Mosquito cara a cara, né? Sim. Porque ali seria o 2-1. Antes da gente chamar o Vladimir já está ali posicionado para fazer a primeira participação, a primeira entrada no ESPN FC. Rapidinho para você, Dona. Garro, Yuri e Memphis. Dos 3, quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear, para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. O Yuri Alberto chega a 26 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 11 participações em gol. O retorno dele 9 gols marcados e 2 assistências. Vladimir Bianchini, fala um pouquinho pra gente na sua primeira participação. Boa noite, meu amigo. Sobre o ambiente do Barradão. A gente sabe, o Corinthians, a delegação do Corinthians, o ônibus chegou por aí debaixo de pedrada, o que é lamentável, e também na transmissão, né? Vimos ali no segundo tempo, quando o jogo já estava meio que indo para o final, a torcida do Vitória se voltando contra os torcedores do Corinthians. O que você pode trazer em termos de ambiente, atmosfera de jogo por aí e também as informações dos 2 times, se você quiser dar, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Plihal. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O Barradão foi um verdadeiro caldeirão. A torcida do Vitória fez uma linda festa aqui, principalmente no começo do jogo. Cantaram bastante, incentivaram muito a equipe. A gente viu também a torcida do Corinthians marcando presença. Reclamaram muito da questão do preço dos ingressos, até levaram uma faixa escrita R$200 é roubo. A gente viu também alguns problemas, né? Como você mesmo falou, principalmente no segundo tempo, houve um certo confronto entre as torcidas. Atiraram objetos, né, principalmente da torcida do Vitória em relação à torcida do Corinthians, que ainda não deixou o Barradão. A Polícia Militar segura a torcida visitante justamente para poder fazer aquele escoamento do pessoal da torcida da casa. Mais de 30 mil torcedores aqui no Barradão, então a gente vê que a torcida do Corinthians ainda está esperando. O clima que a gente vê no Barradão, assim, os torcedores principalmente saíram bastante cabisbaixos, os jogadores também, porque esperavam vencer o jogo. Vitória começou o jogo melhor, conseguiu fazer o primeiro gol, mas depois não conseguiu segurar o placar, o Corinthians virou. E o que a gente vê é que a festa no vestiário, o Plihal estava aqui do lado do vestiário do Corinthians. Assim que eles entraram, logo depois que a bola encerrou, foi uma festa incrível, o barulho era enorme, ensurdecedor, os caras gritando muito, ou seja,
Foi uma vitória que, como vocês mesmos falaram, o Corinthians agora mira coisas grandes. A gente entrevistou o Carrilho no meio da semana e ele falou a respeito disso, como aquela vitória contra o Palmeiras mudou, entre aspas, a chave do Timão em relação ao Campeonato Brasileiro. Se antes a briga era totalmente contra o rebaixamento, agora o Corinthians briga por coisas maiores e pode até mesmo chegar entre os 8 primeiros colocados, já está colando no Cruzeiro, em equipes que estão em posições melhores. Então, assim, foi um ambiente muito bacana. Pena que a gente teve esses episódios lamentáveis, né, Plihal? Sem dúvida alguma, Vlad. Assim que você tiver novidades por aí, fique à vontade. O canal está totalmente aberto para você. E daqui a pouquinho, as entrevistas do lado corintiano, do lado vitorioso. O que o Vlad acabou de dizer, Mari, faz todo sentido mesmo. O Cruzeiro ainda vai jogar na rodada, recebe o Criciúma. Até a gente pode colocar um certo favoritismo ao Cruzeiro, apesar de, com o Fernando Diniz em 9 partidas, né? Ou não, 8 partidas, somente uma vitória. O Cruzeiro, nesse momento, que é o 8º colocado, e G8 também é uma realidade próxima, a gente já tem os G7 garantido. Se o Flamengo for campeão amanhã da Copa do Brasil e o Botafogo da Copa Libertadores, o G8 também estará garantido, independentemente do Cruzeiro triunfar ou não na final da Sul-Americana. O 8º colocado nesse momento é justamente o Cruzeiro, só 3 pontos à frente do Corinthians. Pois é, não. E tem confronto direto. Tem confronto direto, pois é super acessível, né? Agora pro Corinthians. Antes dessa partida contra o Vitória, aqui, né, na programação, a gente já pensava se o Corinthians de fato poderia, qual seria o objetivo do Corinthians, se já teria mudado essa chave. Para mim, esse jogo era crucial para determinar muita coisa, principalmente isso. O objetivo até então do Corinthians era, de fato, não se aproximar mais da zona de rebaixamento. Assim, tem times abaixo do Corinthians que, além de jogar menos ou não ter encontrado, de fato, soluções para esse momento de zona de rebaixamento, o Corinthians, desempenho não estava tão distante dos que estavam à frente dele, né? Como o próprio Cruzeiro, como o próprio Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, enfim. Falando mais para cima, a Internacional está à frente de fato. Então agora pode-se pensar nisso. Assim, acho que o trabalho, quando acontece a eliminação de Sul-Americana, ou até um pouco antes, quando o Corinthians começa a avançar e o Ramon passa a cobrar a mesma postura, a atitude e vontade que o Corinthians tinha nas Copas no Campeonato Brasileiro, porque a situação era muito difícil, de fato o Corinthians conseguiu trabalhar jogo após jogo. Então, assim, não faz um bom jogo contra o Cuiabá, a vitória acontece. Antes disso, aquela partida maluca contra o Atlético Paranaense, quase negocia, né, o empate novamente, consegue uma vitória importante. Contra o Palmeiras, obviamente, Palmeiras favorito por toda a temporada, trabalho, projeto, uma baita vitória do Corinthians. Então, o Corinthians ele conseguiu trabalhar jogo após jogo e mais 3 pontos hoje. Então, acho que a partir daí ele pode pensar em outras coisas que não o rebaixamento. E você já disse isso hoje, Bubu, para o Corinthians ter um 25 com o calendário recheado é quase que essencial. Pensando nesse elenco que o Corinthians tem hoje, mesmo que se salvasse, heroicamente na última rodada do rebaixamento, já vimos que não será o quadro. Pensar no ano seguinte, jogando apenas paulista e brasileiro, com esse elenco talvez fosse inviável. A classificação a Libertadores, dessa vez, tem um peso muito maior. Não é aquela coisa de, vai para Libertadores para quem não vai ganhar mesmo. Tem elenco que pode até brigar, é Copa, e lhe dá o direito de jogar a Copa do Brasil. Quer dizer, uma eventual classificação a Libertadores vai ser talvez a classificação de Libertadores mais comemorada, mais festejada de todos os tempos. Em termos financeiros, né, o planejamento, o Corinthians tem uma das folhas salariais mais altas do país, né, e até outra semana você estava temendo o Memphis não jogar 2025, porque no contrato dele está em caso de rebaixamento, ele não continua, ele não joga. E agora você já começa a vislumbrar uma Libertadores com o Memphis e a possibilidade, de, quem sabe, de mais reforços, né, com mais investimento. Então o Corinthians mostra um pouco o retrato desse campeonato maluco, né? O Campeonato Brasileiro ainda é muito atraente, muito charmoso, divertido, porque ele te propicia a você, em 3 rodadas, com 3 vitórias, você mudar totalmente a chavinha e o teu foco. O Corinthians, com as 4 vitórias seguidas, ele saiu da 18ª colocação para a 10ª colocação. Ele
Pegou o elevador e já está falando sobre E agora você classificação pega a Libertadores. tabela, já são poucos jogos atrasados. Porque teve um momento de desespero do Corinthians, que o Corinthians estava atolado no rebaixamento e todo mundo ali nas cercanias com jogos a menos. Quem estava atrás dele tinha jogos a menos, quem estava na frente tinha jogos a menos. E muita gente começava a olhar e ficar sem perspectiva. Olhar, poxa, o Corinthians precisa fazer uma pontuação absurda e ele não tinha um time até então confiável para isso. E eu continuo achando que alguns jogadores do Corinthians, alguns dos volantes do Corinthians, alguns dos zagueiros do Corinthians não estão bem. A gente tem destacado muito o goleiro, e quando o goleiro aparece muito é porque ele é muito acionado e exigido, é que o time está com problema. O Bidu, às vezes, vai bem na frente, mas defensivamente também deixa muito espaço. Sofreu hoje muito com o Mosquito. Muito. Os volantes, às vezes, não conseguem dar a devida proteção para essa defesa, que já é um pouco bagunçada, um pouco discutível em termos de qualidade. Então, você tem ali a parte ofensiva funcionando, a gente citou aqui os 3 da frente ali que estão resolvendo, contribuindo, e um goleiro que, na imensa maioria das partidas, é o grande destaque, o cara que aparece. Mas o Ramon Dias, aos trancos e barrancos, aí conseguiu cumprir o objetivo, né? O que vão fazer com ele? Então, porque... Se classificar para Libertadores, ele já era dado como carta fora Qual que do vai ser a baralho. justa causa, né? Contra o Palmeiras, talvez, se tivesse perdido, né? A situação dele era terrível. E Fatalmente cairia. Ele foi mal nas Copas, na reta final, né? Ele foi muito mal nas Copas, né? Contra o Racing, também contra o Flamengo. O Felipe Luiz foi muito superior no duelo ali. E algo que é interessante, se for analisar friamente, dos últimos 5 jogos do Corinthians, o que ele jogou melhor, ele não ganhou. Foi contra o Internacional. Que ali foi um domínio completo. Contra o Atlético Paranaense foi o que a Mari falou. Em alguns momentos o Corinthians negociou com empate. Não, o melhor dos 5 jogos foi contra o Inter mesmo. De rendimento. Sim. Não ganhou. E o Memphis Depay, que o Bubu falou e está sendo uma peça muito importante nessa recuperação, no momento que o Atlético Paranaense era melhor no jogo, quem tirou o Corinthians do buraco foi o Memphis com aquele golaço de falta. Sim. Então, assim, o próprio jogo contra o Palmeiras é uma vitória muito grande, né? Que te alavanca, que você passa a olhar para cima, você ganha confiança. Mas olha quanto o Hugo Souza trabalhou. E o Palmeiras, ele coletivamente, em vários momentos, ele era superior dentro do jogo. Só que foi um Corinthians muito eficiente, que também mostrou inteligência, porque os times do Ramon Dias costumam ser equipes que, quando tem mais espaço, rendem melhor. Quando tem essa liberdade para acelerar o jogo, e foi justamente como o jogo se apresentou contra o Palmeiras, rende melhor. Mas analisando hoje, eu acho que está muito na conta da qualidade dos caras ali da frente. E do momento de confiança dessas Exato. peças individuais, né? Porque, assim, o Hugo, ele é muito exposto. Mas é impressionante a energia que ele traz para a equipe. Assim, na partida contra o Palmeiras, principalmente, a gente vê a maneira como ele comemora defesas, a maneira como ele, desde que ele chega, ele se mostra muito grato à oportunidade. E aí, uma confiança individual faz dele, além da qualidade, do amadurecimento, faz dele peça fundamental nesse Corinthians que não tem equilíbrio, que tem muitos buracos, que passa por muitas situações difíceis. E aí você volta para o momento do Yuri Alberto. Então, assim, normalmente quando você tem, e o Corinthians já passou por essa situação, quando você tem um time com essa confiança baixíssima, quando você tem um time afundado na zona de rebaixamento, por mais que você tenha na individualidade qualidade, você é sugado por esse momento péssimo. O Corinthians, ele está conseguindo aproveitar essa boa fase da individualidade e de confiança mesmo, tanto de Yuri quanto de Hugo, para conseguir aí sim você passar para os companheiros Só um exemplo disso que você está falando, com o próprio Garro. O Garro ficou muito marcado pelo jogo ruim que ele fez contra o Racing, pelo gol que ele perdeu. Tem um vídeo dos bastidores do Corinthians, depois do golaço que ele faz, da grande partida que ele faz contra o Palmeiras, ele falando da importância dos companheiros para a retomada da confiança dele. Então, assim, o grupo está fechado. Sim, isso o grupo está mobilizado. 5 dias depois. 5 dias depois, e hoje ele voltou a jogar bem. Porque ele estava, de fato, em um momento de instabilidade. Acho que muito também pela sobrecarga, pela sequência de jogos, do Corinthians tendo que se dividir por muitas competições, parte física pesa. Não foi bem, mas essa recuperação foi imediata. Acho que tem muito a ver com essa questão que a Mari está falando no mental. Não, e o Corinthians dessa temporada, se você volta alguns meses atrás, tendo sofrido esse gol com falha do Hugo, poderia não recuperar mais a partida. Assim, psicologicamente, emocionalmente, o Corinthians já passou por esse tipo de situação em que não consegue subir a montanha. Hoje é um time que mentalmente sabe da sua batalha, da sua luta e tem muita confiança nos companheiros. É o tipo de erro mesmo que pode derrubar completamente o trabalho de um time numa partida.
O Corinthians até o dia 17 de outubro, portanto há menos de um mês, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, tinha 6 vitórias no campeonato. Em menos de um mês, hoje a gente está no dia 9, né? De novembro, menos de um mês, 25 dias, venceu 4 partidas. Quase o que tinha vencido no campeonato todo. O campeonato começou em que mês? Em abril? Isso. Então, olha lá, números do Rodrigo Garro, essa evolução no campeonato, essa sequência, lógico que passa muito pelo desempenho do camisa 10, o argentino Rodrigo Garro, que na partida de hoje contra o Vitória, fez 2 assistências, finalizou 2 vezes, criou 6 oportunidades, teve 80 ações com bola, 14 passes progressivos, de duelos disputados, venceu 12 e cruzou 4 bolas em vários itens, 1, 2, 3, 4, 5, foi o melhor do time. O Rodrigo Bueno já disse que para ele o destaque foi o Memphis Depay, mas o Garro vem ali coladinho, né? O Garro, ele, desde o começo do ano, né, a reserva técnica do Corinthians, o cara de quem você espera. Só que no primeiro semestre ali, quando o Yuri Alberto ainda estava sendo muito criticado, vítima de meme e tal, o Memphis ainda não estava, era toca a bola no Garro e vamos ver o que acontece. Era assim, o Corinthians não tinha outra alternativa, não tinha outra perspectiva. Ali o Garro já estava se destacando, mesmo quando o time estava muito mal, desestruturado, bagunçado, realmente assustando o seu torcedor. Agora, ele tem mais com quem dialogar, com quem negociar passes, assistências. Assistência você tem que ter um cara também ali com uma boa condição para fazer a conclusão. O Garro, eu reputo como o jogador que tem a melhor bola parada do futebol brasileiro nesse ano. A gente fala muito da ausência de grandes batedores e tal. Ele tirou algumas vezes o Corinthians de dificuldade com a bola parada. Agora também tem o Memphis para fazer esse tipo de papel. Só que é um jogador que tende a crescer. O Ramon Dias acho que está sabendo explorar muito bem ele. O futebol argentino tem muita cultura do enganche, né? E isso é uma questão para tese, doutorado, que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Que a gente vai matando os nossos meias mais clássicos armadores. O Garro é um pouco ainda... um pouco dessa figura, que no futebol argentino ainda é valorizado, esse cara, o construtor, o playmaker, como fala em inglês, né? Então ele é um jogador um pouco diferente, destoa do futebol brasileiro, assim, não é um jogador tão comum você procurar em times. E o Corinthians trouxe o Coronado, e fica essa eterna discussão, poxa, mas realmente não dá para jogar Garro e Coronado. O Ramon Dias, quando tentou contra o Flamengo fora, acho que ele foi no momento equivocado. E acabou... Acho que só para situações muito especiais. Muito especiais, mas assim... Contra o Flamengo não era uma. Não, talvez fosse a menos indicada. Exatamente. O Garro chegou à 8ª assistência no Campeonato Brasileiro, o mesmo número de assistências do Estevão. Na temporada inteira, são 12 assistências e 10 gols. E se você for contar, principalmente no primeiro semestre, a quantidade de bola que ele gerou e os atacantes desperdiçaram era algo assim inacreditável. Em um momento que o Roberto não estava com a confiança, o Pedro Raul também, quando tinha essa chance, deu no que deu. Mas se você for analisar a primeira janela do Corinthians, o Corinthians errou muito nessa primeira janela. Essa foi uma contratação certeira, porque ele já era um dos melhores meios do campeonato argentino, lá com a camisa do Tadieres, tem uma boa idade. E ele é um jogador que deixa tudo em campo. Além de ser essa reserva técnica do cara criativo, que faz gol, que dá assistência, que tem a bola parada forte, ele é um cara que se dedica muito sem a bola, né? Ele representa muito o torcedor. Se você falar sobre o melhor jogador do Corinthians no ano, eu acho que quem vem nessa liderança é o Rodrigo Garro. E tá aí, vitória importantíssima. Tchau, zona de rebaixamento. O Corinthians começa a flertar agora com o Libertadores, já é uma realidade. E lembrando, hein? A Libertadores dá vaga para a Copa do Brasil. Se o Ramon não tivesse sido teimoso, ainda estaríamos na Sul-Americana, na final. Quem sabe até jogando a final da Copa do Brasil. Mas são águas passadas, focar agora no brasileiro. O time tá bem. Quando o Hugo falha, já vem na minha mente aquele jogo São Paulo e Flamengo que ele falha e ali acaba a carreira do Hugo. Mas o pessoal deu um apoio para ele. Deu a volta por cima, salvou a gente. Imagina tomar gol do Mosquito. Ninguém merece, né? Mas é isso. Agora mais 3 pontos. Agora quando a gente joga só dia 20. E até lá bastante treino. Recuperar. E pega o Cruzeiro em casa. Cruzeiro provavelmente que vai vir com o time reserva. Porque
É um jogo antes da final da Sul-Americana. Então é meio que 3 pontos garantidos. Mas é isso, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.